As paz, igreja. Amém? É bom demais louvar o Senhor, não é? Que alegria estar na casa do Senhor. Confesso que a pastora Ruth está dizendo, a alegria é ser a casa do Senhor. Amém? É tão bom a gente nos reunirmos para adorar a Deus. Esse ambiente, irmão, não é um ambiente comum. Não é, pastor Marcelo. Esse ambiente não é um ambiente comum. Esse ambiente, irmãos, é um ambiente onde o Senhor, Ele manifesta a glória dEle. Quem aqui no meio do louvor sente alegria? Levanta a mão. Quem aqui no meio do louvor chora de alegria? Levanta a mão. Quem aqui no meio de um louvor, é como se o Espírito dissesse para você não parar? Levanta a mão. Quem aqui no meio de um louvor, o Senhor diz para você que você é um filho amado, uma filha amada? Levanta a mão. Então, irmão, você entende que não é um lugar comum? Não é um ambiente comum. É um ambiente onde o Senhor se manifesta no meio da sua igreja. E nós temos que responder a essa manifestação de Deus. Amém? Eu tenho percebido que nesses últimos dias, se a gente for olhar para o que tem acontecido, muitos de nós vamos nos decepcionar com as atitudes de líderes de todo o Brasil, com atitudes da igreja de todo o Brasil. Só que, irmãos, o mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha é o mesmo Deus nosso de hoje. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia dentre os mortos é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não muda, Ele nunca mudou e Ele nunca vai mudar. Ele sempre vai continuar sendo o mesmo Deus. Amém? E aí nessa manhã, o que eu pude entender pelo Espírito do Senhor é que a adoração, ela tem mudado. Cada um tem uma forma de adorar, mas só tem um Deus que pode ser adorado. Existem formas de adoração que no mundo espiritual você acaba atingindo o reino espiritual. E dentro da palavra nós vamos perceber que em todos os momentos Jesus, Deus, Ele não precisa de adoração. E por que ele sempre fala que a adoração tem que ser para Ele? Toda a honra para Ele, toda a glória para Ele. Existe um motivo qual o nosso Deus, Ele pede para nós a adoração. E nós temos que entender o porquê nós temos que dar adoração a Ele. Amém, igreja? Existem duas verdades. Eu preguei isso aqui uma vez. Existe a verdade real, a que você vive hoje na sua vida, e existe a verdade espiritual. Por exemplo, quem entrou aqui, tem alguém que entrou aqui com dor de cabeça nessa manhã? Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Você, Pri. Você entrou com dor de cabeça aqui. Essa não é uma verdade? Você entrou ou não entrou com dor de cabeça? Agora eu te faço uma pergunta. Você precisa sair com ela ou não? Essa é uma outra verdade. Levanta suas mãos. Quando você levanta suas mãos, sabe o que você está querendo dizer? Eu me rendo a alguém. Amém, igreja? Amém? Levanta suas mãos. Senhor, nós queremos declarar sobre a vida da Priscila toda dor de cabeça que ela tem sentido ao entrar neste lugar. Nós demos uma ordem agora. A você, dor de cabeça, nós te repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos ser curada agora, em nome de Jesus. Amém? Essa é uma realidade espiritual. O problema é que a igreja está ficando com a realidade terrena.
está vivendo na realidade terrena. Vou te dar um exemplo. Você vem para a igreja com um monte de problemas. Você vem desanimado. Você vem triste. E você vai embora desanimado. Você vai embora triste. Por quê? Você ficou com a realidade terrena. Você não precisa aceitar a realidade terrena quando se tem a palavra de Deus ao teu favor. Em todas essas coisas eu sou mais. Então, irmão, você pode passar tribulação, você pode passar fome, você pode passar nudez, você pode estar até com enfermidade, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. A palavra do Senhor, Ele nos declara, em todas, não é algumas coisas, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Amém, igreja? Eu tenho que ficar com essa verdade espiritual para a minha vida. E a adoração, o que é adoração? Alguém pode dizer para mim aí, com pequenas palavras, o que é adoração para você? Gratidão. Que mais, igreja? Que mais, igreja? Fala aí, o pastor Francisco, o senhor, que eu sei que o senhor é um homem que tem muito conhecimento. Essa palavra no português, no dicionário ou no judaico, o que quer dizer adoração? Adoração é você realmente compreender que o único ser digno de ser adorado é Deus, e Ele deve ser realmente extremamente adorado pelo meu espírito, pela minha alma, e o meu corpo, que é o templo dele, deve realmente declarar isso com toda a verdade, com toda a sinceridade e com toda a reverência. Quando chegarmos para adorar o Senhor, temos realmente que compreender isso, que Ele é santo, 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 digno de ser adorado por todos que o cercam. Pastor Sérgio, adoração, o senhor consegue dizer assim, de repente em poucas palavras, o que é adoração? Reconhecimento da grandeza de Deus, total reconhecimento e total rendimento à grandeza dele. Você se rende à grandeza dele. Igreja, vocês conseguem entender que tudo chega num objetivo? Adorar Napoleão. O que é adoração? Napoleão, ele é uma pessoa que estuda muito. Tem uma do hebraico Yadar, que é adorar, render louvores a Ele, se render na sua magnificência. Irmãos, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se render, agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem me consegue colocar o que é render? Rendição. Como é que é? Se dobrar. Então, no meio de um louvor, eu posso me dobrar? No meio de uma oração, eu posso me dobrar? Por que não fazemos? Por que não fazemos? Porque nos preocupamos com o irmão do lado, ou porque somos religiosos, ou porque não queremos obedecer a Deus, ou por que, igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você abra aí, Salmo 115, por favor. Eu fui ministrar essa semana, sexta-feira, no irmão João. E eu ministrei essa palavra e Deus falou para mim, olha, eu vou te dar mais sobre isso. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. Diz assim, todos acharam? Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. O que nós fizemos aqui nessa manhã? Demos glória a quem, igreja? Ao nome de quem? Do Senhor. Diz Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos são pratas e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não veem. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram.
Tem mãos, mas não apalpam, não pega. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha o versículo 8. Eu gostaria que todos lessem comigo. 1, 2, 3. Tornam-se semelhantes a eles, todos os que o fazem e todos que nele... Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que ela se coloca nessa qualidade de se render diante de tudo isso que nós falamos, dos ídolos, o que ela presta a esses ídolos? Adoração. Então eu entendi uma coisa na palavra: tornam-se semelhantes a eles, todos que neles confiam, dos que fazem, dos que o adoram. Então eu entendi o seguinte: por que Deus quer a adoração do seu povo? Porque, irmãos, nós tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. Quando eu sou uma pessoa materialista, quando eu adoro dinheiro, eu sou um homem materialista. Eu me torno materialista. Quando eu adoro a Deus, eu me torno parecido com quem, igreja? Com o Senhor. Quando nós adoramos a Deus, nós pegamos as qualidades, o caráter de Deus para as nossas vidas, como uma ligação espiritual. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós temos uma vida de adoração a Deus, nós passamos a ter o caráter de Deus, nós passamos a receber as coisas de Deus. Deus não quer adoração porque Ele precisa ser adorado. Ele é grande, Ele sempre vai ser grande. Ele é o eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele nunca vai ser menor por causa da minha ou da sua adoração. Mas Ele quer que eu e você adore, para que nós possamos ser parecidos com Ele. Esse é o grande. Muitas vezes o que a gente não consegue entender é o porquê Deus quer adoração. Para que Deus quer adoração? Porque, irmãos, Ele quer que eu e você venhamos ser parecidos com Ele, nas atitudes, no caráter, na personalidade. Como é que Deus faz quando alguém peca ou erra? Se a pessoa se arrepende, o que Ele faz? Perdoa. Se a pessoa não se arrepende, o que Ele faz? Traz juízo. Uma pessoa, quando é um adorador, irmão, ele tem os olhos de Deus, ele tem o coração de Deus, ele tem as atitudes de Deus, as qualidades. Eu não estou querendo dizer para você que eu e você nunca vamos ser igual a Deus, amém, igreja? Mas se Ele fez a sua palavra para que nós pudéssemos ser perfeitos, para que nós pudéssemos ser varão de estatura perfeita, é porque Ele quer que eu e você venhamos ser melhor, a cada dia melhor, e a cada dia melhor. E como nós vamos ser melhor? Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos rendemos à palavra, quando nós adoramos ao único Deus que é verdadeiro e digno de todo louvor e adoração. Então a adoração é uma coisa que eu e você temos que dar a Deus, não porque Ele quer simplesmente, ou porque Ele merece, é porque, irmãos, Ele tem um interesse que eu e você sejamos parecidos com Ele. Tornam-se semelhantes a eles. A quem? Aos ídolos. Porque esses daqui adoram quem? Os ídolos. É uma maldição. Agora, se você adora a Deus, existe maldição? Existe o que, igreja? Existe o que, igreja? Bênção, diga bênção. Imagina, por isso que eu entendo hoje que quando os levitas iam para a guerra, Gilmar, os levitas iam na frente, irmão, sabe por quê? Porque os atributos de Deus eram derramados sobre os levitas, e a guerra era vencida através da adoração, igreja. Existem coisas que acontecem no meio de uma adoração que eu e você não conseguimos ver com os olhos físicos, mas no mundo espiritual o Senhor está destornando, ou quebrando, ou amassando, ou destruindo as forças do inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Glória a Deus, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. E quando eu entendo isso, irmão Rafael, eu não vou dar glória para nada a não ser para Ele, porque eu entendi a palavra. A adoração é tão simples: rendição, reconhecimento. Dicionário Aurélio, que é o nosso amigo Aurélio que nos ajuda aqui. Veneração, culto que se rende.
alguém ou algo que se considera uma divindade. Eu vou chegar lá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Adoração. Aí, nós temos um período aqui das 9h30 às 10 de adoração. Irmãos, a adoração é rendição, é reconhecimento. Então, irmão, você não tem que fazer nada a não ser o quê? Se render. Pastor, você é chato, você vai falar de novo sobre isso. Exatamente. Eu quero ensinar você pela palavra e te impulsionar a ter uma vida fervorosa com Deus. Esse é o meu papel. Eu não posso subir aqui para falar o que eu quero falar. Eu tenho que subir aqui para falar aquilo que está no coração do Pai, para que você possa entender que você pode ser melhor, que eu posso ser melhor, que nós podemos ser melhor. E que, irmãos, essa região do Parque América pode se conhecer um Deus vivo nesse lugar, porque aqui tem um povo que adora a Deus. Glória a Deus. Se for para Ele, irmão, pode ser muito melhor. Quando eu dobro meu joelho, eu não dobro para que as pessoas possam olhar para mim e falar, olha lá, ó. Não, irmãos, eu obedeço a voz do Espírito, eu me rendo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Quando eu me prostro para Ele. Quando eu choro para Ele. Aí você vai falar, pastor, chorar, isso, que lá no Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmão, sabe por que muitas vezes você não é consolado? Porque você é duro de coração. Nós cantamos um louvor aqui que muitos podem dizer que não é certo. Abra o meu coração. A Bíblia diz que não endureçais o vosso coração ao Espírito. Existe um monte de gente de coração duro que não abre o coração para que o Espírito venha falar ao teu espírito e ao teu coração. Por isso que você sai daqui frio, porque você não abre o teu coração para Deus trabalhar. Irmã Norina, uma vez eu tive um sonho contigo, você lembra? Eu sonhava que nessa porta da igreja, eu e você, nós fazíamos uma festa espiritual ali. A gente dançava e bailava na presença de Deus. E eu disse para ela assim, olha, irmã Norina, eu creio que Deus ainda vai te levar a bailar dentro dessa igreja, a dançar na presença dEle. Quantas vezes, eu peguei esses dias um vídeo do Senhor, pastor do Senhor pregando aqui, era uma festa tremenda. Todo mundo, vem cá, irmã Norina, dá licença, pá. Irmão, eu vou bagunçar esse culto hoje. Eu vou bagunçar esse culto hoje, porque Deus quer ser adorado nesse lugar. Amém? Ó, presta atenção. Os cultos aqui que o pastor disse era assim, ó. Era ou não era? Aplauda, irmão, o Senhor está aqui, movendo nos nossos corações nessa manhã. Isaías 48:11 fala assim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Vocês entendem, irmão? Adoração, rendição. E deixa eu te fazer uma pergunta, você pode adorar a Deus aonde? Irmão, presta atenção no que eu quero dizer para você. Quando você entende que Deus deve ser em extremo, você sabe o que é extremo? É acima daquilo que você pode dizer como normal. Extremo é acima. É com força, irmãos. É com extravagância. Muitas vezes Deus quer que a gente saia, venha para cá e ser extravagante. É isso mesmo, abrir o nosso coração e dizer, Deus, me muda hoje, porque eu não quero mais ser esse homem que eu sou. Amém? Isaías 6. No ano que eu vi o rei. O ano que eu vi o rei Uzias, não foi isso? Eu vi o Senhor, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi quem? Eu vi quem, igreja? O Senhor aonde? Sentado num alto e sublime trono. E o que aconteceu ali com a vida de Isaías? O que aconteceu, igreja? A Bíblia diz que aonde ele estava se encheu do quê? Da glória de Deus. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós estamos num ambiente de glória nesta manhã, e Deus pode encher essa casa nesta manhã.
Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha língua e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificando o teu pecado. Irmãos, diga assim: o fogo de Deus, o fogo de Deus purifica. Amém, igreja? Graça e paz, amados. Só para edificação, na hora do louvor, eu pensei que ainda dava tempo, acabei correndo na farmácia para comprar um remédio, né? E chegando lá, eu comecei a ver que eu estava com dor de cabeça. Aí eu fui para comprar o remédio, só que o Espírito Santo falou para mim assim, não compra, você vai ser curada no meio do louvor, no culto, né? Porque é um culto aqui para o Senhor. Aí eu falei, então não vou comprar, e vim. Aí quando eu comecei a louvar, eu esqueci totalmente que eu estava com dor de cabeça, e a glória de Deus desceu aqui, porque foi uma presença tão gloriosa e está nesse lugar. E eu quero falar para vocês assim, Salmos 89... O 7 declara assim, ó, Deus deve ser em extremo, tremendo, na assembleia dos santos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Esse é o nosso Deus. Então eu quero dizer para vocês também. Eu louvo a Deus porque Deus tem os seus amados aqui. Ele tem os que são fervorosos, eles têm os mais quietinhos, porque é o Senhor que chama cada um conforme o seu querer. E glória a Deus, porque aqui tem homens que são, a vista do mundo aí fora é louco, mas tem que ser, para as coisas de Deus tem que ser louco, para as coisas de Deus tem que estar regozijante, porque a gente não pode ficar como derrotados. Nós somos vitoriosos em todas as coisas. Quem aqui não tem luta? Ninguém, porque o que tem luta é crente. E o crente passa pela vitória do Senhor. E para passar pela vitória tem que dar glória a Deus. E para passar pela vitória você tem que passar pela luta. Porque não existe luta sem ter a vitória. E nem a vitória sem a luta. E ainda o Senhor me fez ouvir que eu estava lá na farmácia. E os louvores foram até lá. E automaticamente, quem começou louvando lá no balcão? Os atendentes. Olha, povo, a responsabilidade que nós temos nessa igreja. Porque a padaria, a farmácia, e Deus me fez ir. Eu não sou de fazer isso, mas eu fui. E quando a Camila começou louvando, as meninas cantando lá. Olha que bênção, que glória. E eu fui curada no meio do louvor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte? O pastor está falando uma coisa aqui, essa palavra extravagante, na verdade, o correto é extravasante. Amém? Amém, igreja? Extravasante significa extravasar, você fazer aquilo acima do que você gostaria talvez de fazer ou pensava em fazer. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, então Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. João capítulo 4. Não, pastor, pode continuar ela que eu creio, pastor, que hoje o Senhor, Ele vai nos visitar de uma forma diferente, igreja. Eu tenho... Tem hora, irmãos, que me bate assim um desejo tão grande de ir para o céu. Assim, antes do tempo.
Sabe, quem já orou aqui e falou, Senhor, me recolhe logo. Eu já fiz isso. Tem dia que eu estou dirigindo no carro e eu começo a lembrar do céu, da presença de Deus, de Jesus, e eu falo, Senhor, como vai ser glorioso morar contigo no céu e passar a eternidade contigo, Senhor. Viver eternamente com Deus, igreja, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa nessa terra. Olha, pastor, muitos não querem, mas sabe o que eu quero? Eu quero, igreja. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho pensado o seguinte, Senhor, eu sei que não todos vão ser salvos. Eu vou pregar a tempo e fora de tempo. Em todos os lugares eu vou pregar a palavra. Aqueles que se renderem, Senhor, amém. E os que não se renderem, Senhor, eles tiveram o tempo deles, eles tiveram o propósito deles. Teve dias, irmãos, que eu entrava em conflito comigo, porque eu ia pregar para alguém, a pessoa não queria ouvir. Eu ficava mal, ficava triste, ficava assim, sabe, mas por quê? Irmãos, não é só Deus, a pessoa se ela não quer, Deus ele não é mal educado. Ele não entra do jeito que ele quer, assim, sabe, você vai me aceitar e acabou, não, ele disse que é um livre-arbítrio. Amém, igreja? O resto das coisas, as demais coisas, aliás, ele faz do jeito que ele quer. Agora, a salvação, ele pode te falar sobre a palavra dele, através dos seus servos. Ele pode te mostrar como ele é poderoso. Mas muitos que vão entrar na igreja não vão querer, vão virar as costas para Deus. Agora, sabe o que eu acredito? Eu acredito que no meio de uma adoração, irmãos, o Senhor nessa manhã, eu fui dormir 2:30 da manhã, cheguei ontem de um evento, fui para um lugar, e eu falei, Deus, mas eu vou vir de tão longe, depois de Guaianazes, sair de lá 11 horas da noite, eu vou pregar amanhã cedo, e o Senhor falou assim, quem te renova? Quem te renova? Eu podia ter passado a noite em claro, quem te renova? Eu acordei hoje antes das 7 da manhã, e por quê? Porque eu falei, Senhor, eu quero ler a Tua palavra, eu quero meditar, e o Espírito Santo, irmão, ele é tão tremendo que ele vai ministrando o teu espírito, o teu coração, e ele vai falando algumas coisas, sabe, e vai trazendo, e a gente vai se enchendo, e ele foi falando sobre adoração comigo, sobre o fogo, que o fogo, irmãos, tem muita gente que conhece o fogo só do lado que queima lá do lago de fogo que enxofre, mas existe o outro fogo, que é o fogo que abrasa, o fogo que aquece, o fogo que queima. Então, sabe, ele começou a falar para mim, Ricardo, se o meu fogo, porque quem criou o inferno? Quem criou o inferno, pastor Serginho? Foi Deus ou não foi? O fogo que está lá, quem que vai permanecer com o fogo lá? Não é Deus? Se o fogo queima Satanás e os demônios, não queima pecado, igreja? Não queima pecado? E o sangue do cordeiro? Mas você acha que no meio do fogo, na presença de Deus, quando Ele fala com você, você acha que Ele não te impulsiona a deixar o pecado? Ele não te impulsiona a deixar o pecado? Por que nós não gostamos do fogo do Espírito? Por que nós não aceitamos? Porque a gente vê muita bagunça. Lê a primeira carta do Coríntios, o segundo você vai entender. Que tinha talvez algumas bagunças desde lá de trás, irmãos. Nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas. Se você não quer ter problema, a igreja é o lugar onde você não deveria frequentar. Porque quando eu vim para cá, eu era o que mais dava problema no Jardim Progresso. Aonde eu vim parar? Dentro da igreja. Nós não queremos nem... Se você e eu não quiser nos decepcionarmos com ninguém, nós não podemos nos relacionarmos com pessoas. Porque as pessoas muitas vezes nos decepcionam. Só que se você rende adoração a Deus, você entende quem é Deus. Para quem que é o seu louvor? Para quem que é a sua glória? Não é para Deus? Não é para o Senhor? Se alguém te decepciona, você vai parar? Não. Por que você não vai parar? Porque, irmãos, você não é impulsionado pelas pessoas. Você é impulsionado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Você corre pela palavra de Deus, você anda pela palavra de Deus. Você tem uma carreira pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que te dá rumo. Amém, igreja?
Então, às vezes eu falo, olha, existem duas verdades. As pessoas, elas não querem acreditar nisso. É verdade, às vezes você está ali, desempregado, entende? Mas você não tem fé que Deus abriu uma porta para você. Você pode continuar com essa verdade. O Brasil está em crise, é verdade. Mas irmãos, a igreja não está em crise. Porque a igreja não depende do mundo. A igreja depende do Pai. A igreja depende de Jesus Cristo. Amém, igreja? É isso, eu acredito nisso. Olha o que diz aqui, João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, importa o que os que adorem em espírito e em verdade. Como é que você adora um espírito? Você vê um espírito? Você não vê. Então nós vamos adorar quem nós não estamos vendo com os olhos físicos, mas nós acreditamos que Ele existe, é verdadeiro. Então muitas vezes a nossa adoração, ela vai ser realmente num modo que, por exemplo, não tem ninguém aqui na minha frente, ó, não tem ninguém aqui. Só que eu vou dobrar o meu joelho para poder adorar a quem, igreja? Ao Senhor, que é digno de todo louvor, toda glória. Porque ainda que eu não estou vendo, eu sei que o Senhor está comigo. Adorar em espírito significa você adorar alguém que você não vê com os olhos físicos, mas você tem certeza que Ele existe, é para Ele que você adora. Amém, igreja? Então, quando alguém entra aqui que não conhece Jesus, alguém que talvez é ímpio e veio aqui pela primeira vez e vê uma igreja dançando, todo mundo fazendo festa, talvez no primeiro momento aquilo traz um certo incômodo para ela. Só que se o Senhor está presente ali no nosso meio, você acha que você não acredita que Deus pode tocar a vida dela? Quantas pessoas entraram aqui e foram tocadas de uma forma tão sobrenatural que saíram daqui convicto que queria e quer Jesus e se converteu e hoje está aqui dentro? Cadê o Pedro? Pedro está aqui? Pedrão, como é que você entrou aqui? Como? Bêbado. Amém. Não, mas eu falo aqui, né? Até explicar que foi na rua 2. Aí a gente sai totalmente fora da palavra. Então vamos lá. O Pedro entrou lá no trabalho que o pastor do Senhor começou lá na rua 2. Como é que você entrou, Pedro? Bêbado. Tem quantos anos você está no caminho do Senhor? Hã? Irmãos, Deus converte um bêbado ou não converte? Aonde que Deus vai converter um bêbado? Irmão, muitas vezes é dentro do templo, aonde se reúne para louvar e adorar e falar de quem? Da palavra do Senhor. Vocês entendem, igreja? Então adoração é dar a Deus. O Espírito Santo fala com bêbado, né? Não, e falou comigo também. Quando eu era do mundo, irmãos, eu chegava em casa manguaçado, eu não sabia nem que era Deus, eu falava, Deus, me tira dessa vida doida. Não, fala com bêbado, com a prostituta, fala com todo mundo. Com homossexual, eu creio nisso também, amém, igreja? É o seguinte, depois que Deus me deu essa palavra, eu nunca mais tive temor de pregar a palavra com verdade, com extrema verdade. Eu sou exagerado às vezes, né? Ele diz aqui, quem é de Deus, João 8:47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Deu para entender? Então você pode pregar com verdade, falar com liberdade, porque quem é de Deus não vai se escandalizar, vai se converter. E quem não é de Deus vai... Está na palavra isso, igreja? Tá ou não? Tá, João. Eu quero que você abra aí comigo, porque eu quero que você entenda a questão da adoração. Abra comigo Mateus capítulo 4. Calma aí. Deixa eu ir. Opa, peraí. Eu falando com o senhor, ele disse para mim a diferença de escutar com ouvir. Ouvir, você ouve um monte de coisa. Agora, escutar, quando você escuta a palavra de Deus, ela desce para o coração. Amém, igreja? Ó, eu quero que você abra aí Mateus capítulo 4.
A tentação de Jesus. Versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem, igreja? Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo de um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorares. Então disse o Senhor, vamos ler em voz alta todo mundo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Como é que é de novo? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você entende? Olha ali um diálogo entre Jesus e o diabo. O que ele queria, igreja? A adoração. Agora te faço uma pergunta: se ele queria a adoração do Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, não é alguns poderes, tem todo o poder. Obrigado, mano. Tem todo o... Se o próprio diabo quis adoração, você acha que ele também não vai corromper ou tentar corromper a igreja para também querer a adoração da igreja? Você entende que a nossa adoração, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um propósito. Porque quando ela não tem um alvo, ela não tem um propósito, e isso é um grande risco da gente desviar a visão da adoração. Vocês entendem, não? Então a adoração é uma arma que a igreja tem, que o diabo gostaria de ter. Por isso que ele faz com que milhares de pessoas o adora. Por quê? Porque ele, desde lá de trás, ele queria ser Deus. Ele queria ocupar o trono de Deus. Ele gostaria de estar no lugar de Deus. E isso ele não pode ter e nunca vai ter. Então, irmãos, ele vai tentar corromper a adoração da igreja, a adoração do povo de Deus. Porque ele sabe que se a igreja adora, irmãos, no mundo espiritual, ele não tem força nenhuma contra a igreja do Deus vivo. Ele não tem força nenhuma contra a minha e a sua vida, quando nós andamos em uma vida de adoração e de servir a Deus. Amém, igreja? Amém. Quando nós servimos a Deus e nós adoramos a Deus, é uma arma que o Senhor deu para a sua igreja. A Bíblia diz que o Senhor, Ele habita no meio do quê? Dos louvores. É uma arma ou não é? Então, se é uma arma, vamos batalhar com esta arma que o Senhor nos deu. Vamos, através do louvor, sabe, deixar o Espírito nos mover, sabe, se o Senhor te der um direcionamento para você se ajoelhar, se ajoelhe, ainda que você seja, talvez uma pessoa até um pouco mais quieta, eu creio que Deus pode muito bem te fazer um homem fervoroso. A Bíblia, o Senhor, vamos lá. Romanos 12. Doze, 11. Eu vou ler desde o versículo 9. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apregoai-vos o bem, amai-vos apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros.
preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede, igreja, fervorosos no espírito, servindo quem? Isso daqui é uma palavra que é de afirmação. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quantas pessoas começam bem a caminhada? E no passar do tempo vai esfriando, Betinho. E já não acredita mais como acreditava lá atrás. Já não tem mais o fervor. Já não tem mais o fogo do Espírito. Perdeu o primeiro amor. O que diz Levítico, capítulo 6, versículo 12? O fogo não se apagará, mas queimará perpetuamente. Mas aí ele começa a falar: mas o sacerdote colocará lenha na fogueira toda manhã, para que o fogo não se apague e se queime perpetuamente. Não se apagará. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Um fogo, quando ele pega, se você não alimentar esse fogo, o que acontece com ele? Ele acaba. Isso é óbvio. E aí chegamos na igreja, aquele fervor, glória a Deus, me converti, desci as águas. Fala a verdade, quando você vem num batismo aqui, qual que é a alegria de todos que descem as águas? Soltamos fogos, fazemos a maior festa, é ou não é, igreja? Os que se batizam estão todos ali. Agora, irmão, o mais difícil é você permanecer. Por isso que você tem que ter essa consciência de que você não pode deixar com que esse fogo se apague no teu coração e no teu espírito. Sede fervorosos no espírito. Deixe com que o Senhor acenda o teu coração nessa manhã para as coisas do reino, para você servir a Ele, fervoroso no espírito. Amém? Você às vezes fala assim: ah, pastor, você tem um chamado de evangelismo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Senhor, Ele não chamou todos nós para falar a palavra, de pregar a palavra, independente se você é diácono, se é pastor ou não. Deus não te deu essa incumbência. Ele não te levantou para pregar o evangelho. Então deixa eu te fazer uma pergunta: isso é só eu que tenho que fazer? Não, essa manhã é uma manhã que você precisa se posicionar e falar: Deus, eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Tem que quebrar as cadeias do mundo que está prendendo a igreja. Irmão, o mundo tem engolido a igreja. A religião tem engolido a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não lembro quem, tá? Mas assim, eu vou falar, não é como crítica. Eu quero que você entenda. Logo quando eu vim para o Parque América, eu não lembro, teve um pastor, faz muito tempo, isso deve ter 15 anos. Foi logo no começo. E eu sempre fui muito fervoroso. E eu entrava naquela percussão ali, me perdoe os músicos, porque eu batia aquilo ali, que às vezes não tinha muito conhecimento, mas eu estava ali, né? Então eu batia, e eu pulava, tinha hora que eu nem tocava. Mas eu gostava. Eu gostava por quê? Porque eu me sentia bem a servir ao Senhor. Eu chegava aqui 1 hora mais cedo, 2, às vezes ia limpar a percussão. Às vezes eu pegava o meu óleo lá de casa, trazia e começava: Senhor, em nome de Jesus, toda a nota que sair desse lugar, se é que vai sair nota, que seja uma nota que seja igual a de Davi. Pum, vai direto no demônio, liberta as pessoas. Irmão, eu sempre fui assim. Alguns achavam que eu era exagerado, esses que achavam não estão nem na presença de Deus mais. Talvez o erro deles foi isso, né? Achou que não precisava e hoje não tem nem o mínimo. E não estão mais. E eu estou aqui, irmão, firme e forte, vou ficar porque eu vou para o céu, amém? E aí eu entrava ali, começava a tocar, e eu sempre tive isso comigo, sabe? E tinha dia que eu atrapalhava, eu sabia que eu atrapalhava. E aí por umas 2 vezes, eu não lembro quem subiu aqui, falou: você é a lata vasilha. Faz barulho, mas não tem nada. E eu achei que aquilo fosse comigo, porque eu era o único que gritava aqui. Dava uns glória alto. Glória a Deus! Tinha irmão ali do baixo, dava um pulo, falava: vai devagar. E aí um dia eu cheguei em casa, triste, e falei para minha esposa, falei: amor, acho que eu vou parar, porque acho que essa palavra é para mim. Aí o Espírito Santo disse para mim assim: ei, para quem você dá o glória a Deus? Falei: Deus, eu dou para o Senhor. Ele falou: então, está baixo, pode falar mais alto que eu quero que você grita.
eis-me aqui, gritando para você ouvir nessa manhã, palavra do Senhor. Então, ouve a voz do Espírito. E aí o Senhor falou para mim, lata vazia não para. Lata vazia para, quem está cheio não para. Eu falei, então Deus, eu vou continuar. Então continuei, glória a Deus aqui, glória a Deus na rua, glória a Deus ali, glória a Deus aqui. E, irmãos, e vou falar uma coisa para você. Aonde Deus me colocar, eu prego a palavra. Tem algo que queima dentro de mim. Não é meu. Não é meu. Algo que queima dentro de mim. Ontem eu fui nesse evento e chegando lá, eu falei, Deus, eu tenho que procurar alguém para falar do Senhor. Garçom, irmão. Não tem pessoa melhor. O garçom, ele se sente, muitas vezes, uma pessoa inferior a todo mundo que está ali. Por quê? Porque tem gente que até maltrata. Eu ouvi, olha, eu estava sentado e uma moça chamou assim o garçom e falou assim, eu quero salgadinhos. Aí ele virou e falou assim, moça, eu não posso trazer agora. Psh, eu sou irmã da noiva. Eu quero salgadinho. Aí o Espírito Santo falou, ela é uma pessoa boa para você falar depois de Jesus. Por quê? Pois eu fui, abracei e falei, você sabia que você aqui dentro dessa festa é a pessoa mais importante hoje? Falei, maior é quem? Falei, para Deus você é grande aqui hoje. Sério? Eu falei, sério? Lê mais a Bíblia. Você vai entender o quanto você tem de valor. Irmão, sabe o que acontece? Você pode pôr Jesus na vida das pessoas, você pode ministrar Jesus na vida das pessoas em todos os momentos. É só você ouvir a voz do Espírito que Ele abre uma brecha e você fala dele. Não tem ninguém nessa face dessa terra que, se você se propor a falar de Cristo, ele não ouve. Até um espírita, até um que do candomblé, qualquer religião, você consegue falar de Jesus. No momento certo, o Senhor, Ele te dá a palavra e você leva o amor de Deus para a vida das pessoas. Amém? Amém? Esses dias eu falei para o pastor Disseu, veio um rapaz lá do Ângela. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele estava descendo aqui a rua do Ricói, foi na casa de uma irmã dele, não achou a irmã dele, voltou. E tem ali que ele é comerciante. Ele é da Umbanda. Ele anda com guia branco. E aí, ele sempre passa por mim. Opa, tudo bom, bom dia. Eu falo, bom dia, querido, tudo bem? Tudo bem. Trato ele super bem. Vamos tomar um café? Eu quero. Ele entra, vai lá, toma um café, sai. Eu falei, se prepara não, você vai ver o que é bom. Aí chegou um rapaz, perguntou para ele, falou assim, eu preciso conversar com um pastor, mas uma pessoa confiante, de confiança. Ele falou, você desce aqui, tem uma oficina mecânica, você procura o pastor Ricardo. Estou lá trabalhando, ele encostou. Boa tarde. Eu falei, boa tarde. Pastor Ricardo? Eu falei, para que seria, grande? Eu falei, sou eu, querido. Boa tarde. Ele falou, eu queria ter uma palavra com você. Eu falei, amém. Fui para o escritório, ele bem arrumado, irmão. Todo bem arrumado. Algumas pessoas que me procuram normalmente são dependentes químicos, eles vão normalmente muito mal vestidos, porque às vezes está na rua, e ele muito bem vestido, aí ele falou, quero falar algo com o senhor muito sério. Eu falei, amém, vamos lá. Subi no escritório, ele sentou e falou, pastor, o que eu queria falar com o senhor é o seguinte, primeiro, eu vim aqui porque eu vim do Ângelo, ele contou toda a história, falou, eu vim aqui, um rapaz mandou eu vir que você era pastor e era de confiança. É o seguinte, pastor, eu sou foragido da polícia, eu moro no Ângela, e eu vim aqui tomar um conselho do senhor, o que eu faço? Eu não quero mais essa vida para mim. Eu falei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está tomando a melhor atitude da sua vida. Você precisa de Cristo na sua vida. Aí eu ministrei a palavra para ele e falei assim para ele, você precisa se entregar. Ele falou assim, eu vou me entregar então. Você acha que eu consigo arrumar um advogado do governo para quando eu for me entregar? Porque você sabe, normalmente a polícia, às vezes, eles atrapalham algumas coisas e tal. Eu falei, não. Vai sim, vai lá, procura, que tem do Estado, eles te, mas se entrega. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, eu não conheço teu coração, mas Deus conhece. Se realmente você quiser mudar de vida, como eu quis há 16 anos atrás, e contei toda a minha história para ele. Eu falei, Deus vai mudar a sua vida, o curso da tua vida. Ele falou, pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu só tenho uma tia minha. Eu fui criado com os meus avós, eu não sei o que é um abraço de um pai, eu nunca tive infância. A minha infância foi nas drogas e foi no crime.
Eu falei, então, mas hoje você pode ter um pai. O nome dele chama-se Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode cuidar de você a partir de hoje. E aí eu fiz ele confessar Jesus. Eu falei, eu vou orar por você, eu posso? Ele falou assim, pastor, mas eu não vou ficar endemoniado não, né? Porque senão eu não quero não. Porque eu vejo na televisão lá o pessoal dá trabalho. Eu falei, não, fica tranquilo, irmão, você não vai ficar não. Coloquei a mão sobre ele, orei, quebrei toda a maldição da vida daquele homem. E falei, ó, tá aqui meu telefone. Foi agora esses dias, tem 15 dias mais ou menos. Tá aqui meu telefone. Quando você sair de lá, me procura, eu vou te ajudar da maneira que eu puder. Mas se entrega. Aí te faço uma pergunta. Ah, pastor, eu vejo que você conta umas histórias no púlpito aí que é meia doida. Sabe por que, irmãos, Deus faz isso? Porque eu tenho coragem de fazer. Experiência, mas porque eu tenho coragem. Eu falo, Deus, eu vou. Será que você também não tem? O mesmo Espírito que habita em mim não habita em você? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de amor, que mais? Como é que é, irmã? Amor, fortaleza e moderação. Ou seja, será que o Espírito Santo, ele não é forte em mim e em você? Será que nós não podemos todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor em minha vida? Sim ou não, igreja? O Parque América, ele não tem um chamado muito... Você sabe que essa obra de assombro que Deus tem falado neste lugar, ela é. Sabe que essa obra de assombro, eu creio que vai ter dias que nós vamos sentar assim no banquinho aqui, Sérgio. Ó, vai ter umas 60 pessoas no mesmo banco, de tanta gente aqui dentro convertida, entregando a sua vida para o Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Essa obra de assombro que eu acredito que Deus tem para esse lugar, são vidas sendo restauradas. Nós vamos estar sendo cheios do Espírito. Eu creio que esse lugar aqui, irmão, vai ser um lugar onde Deus vai trazer muitos perdidos para a gente poder ministrar a palavra. Tem glória melhor do que colocar pessoas dentro do céu? Tem glória melhor do que pessoas se converterem e render-se aos pés do Senhor? Tem presente maior para o céu do que uma alma, um pecador que se arrepende? Tem, igreja? Não, Deus tem uma obra para esse lugar e Deus tem falado, só que nós temos que nos posicionar. É um milagre, é um milagre. Eu vejo aqui, irmão, pessoas que têm um chamado maravilhoso, mas talvez tenham se acovardado por causa das circunstâncias, tem se acomodado, tem recuado. Você sabia que tem pessoas que têm problemas na família e não quer, às vezes, pregar de Jesus, falar de Jesus, porque tem medo de retaliação do diabo? Se você estiver preparado, irmãos, o pastor está falando a verdade mesmo. É um ensino mentiroso que as pessoas falam. Se você estiver com a tua vida no altar, se você é um adorador, sabe o que vai te parar, irmãos? Nada. A sua coroa está separada. A sua coroa está separada. O Senhor tem a sua coroa para você. Só que você precisa se posicionar. Adoração, somente a Ele adorar. Só Ele adorar. Só Ele prestará reverência. Adoração, só Ele servirás. A nenhum outro Deus servirás. Você quer ver? Uma pessoa que ela não pode bater a porta do carro, qualquer coisinha no carro dela, é uma pessoa que adora quem? Matéria. Ela se torna materialista. Por quê? Porque adora matéria, ama dinheiro. Amém, igreja? Então, nós podemos mudar, podemos ter uma vida de adoração a Deus, podemos ter uma vida de adoração a Deus, podemos ter um culto de rendição a Deus, render ao Senhor da maneira que Ele quer que a gente venha nos render. Amém, igreja? Amém? Olha, se você vê eu dobrar meu joelhinho ali, eu não tenho pecado não, irmãos, eu estou me rendendo ao Rei da Glória, amém? Que tem gente que olha e fala, está em pecado. Se tiver em pecado, está confessando. Se tiver em pecado, está confessando. Ele diz assim, 1 João 5,20, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? O maligno é palavra ou não é? Você fica com o que, irmão? Que as pessoas falam por aí ou com a palavra? Acabou, irmãos.
não nos toca, amém, igreja? Pastor, eu já falei aí naquele púlpito, que depois que eu me converti, faz 7 anos, eu nunca mais usei a palavra adorar para nada, só para Deus. É tão forte essa palavra que ela não pode ser usada, ela deve ser aposentada, só para Deus ela tem. Não pode falar, eu adoro isso ou aquilo, só a Deus. Amém. Adoradores de líderes, de pastores, de comida, somente ao Senhor, somente a Ele, irmãos. Amém? Só Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus é bom ou não é? Ser de fervorosa onde? No Espírito. Rafa, e aí? Vamos para cima, irmão. Deus tem um chamado grande na sua vida. No mundão, o que você fazia? Colocava o terror, não é? Põe para o lado agora do papai. Amém, igreja? É isso aí. Eu tenho que falar, nós entendemos um ao outro aqui, que veio do mesmo lugar. Né, Valmir? Irmãos, às vezes eu não consigo expressar o que eu sinto aqui dentro. A alegria que eu tenho de olhar e ver o quanto Deus quer nos usar nesse lugar. Tem dia que eu saio correndo ali. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu saio correndo de alegria, irmão. Eu falo, meu Deus, eu estou vendo isso, que bom, glória a Deus. O senhor vai pegar aquele, vai pegar aquele. É isso, irmão, Deus, Ele quer nos sacudir. Ô Bel, se posiciona. Se posiciona. Seja uma mulher cheia de Deus. Você pode ser. Se você decidir nessa manhã. Fala aí, Rafa. Deus tem promessa, não tem? Sobre a tua vida, sobre o teu ministério, de outras coisas demais. Você é uma bênção, imagina. Deus tem promessas e elas não morreram. Elas estão vivas. Paulo diz, Timóteo, persevera. No quê? Naquilo que o Senhor disse para a tua vida, para o teu ministério, persevera. Ilma, você é profeta dessa casa. Hilda, eu chamo ela de Ilma, não sei porquê. Lenice, existem profetas nessa casa, irmão. Existem mulheres de Deus aqui, amém? Honorina, irmãos, pensa, ver essa mulher bailar aqui na frente é gostoso demais. Deus tem promessas para nós nesse lugar. Deus tem grandes coisas nesse lugar para as nossas vidas. Amém? Só que nós temos que nos colocar na brecha. Na brecha. Quero que você abra em Atos. Capítulo 18. Atos 18. Perdão, vamos lá, ler 19. Atos 19, 1, diz assim. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebestes vós o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em verdade sois batizados no quê? Em que sois batizados então? Disseram-lhe, no batismo de João.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram, foram batizados em nome de Jesus Cristo. E Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles começavam a falar línguas e profetizavam. Estes eram todos uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falaram mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. E durou isso por espaço de 2 meses, de tal maneira que... Desculpa, irmão, meu Deus do céu, vamos lá. Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus Cristo, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de que até os lenços e os aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Te faço uma pergunta: quem que se preocupou com essa igreja de Coríntio a receber o Espírito Santo, a ser batizado e a ter ousadia? Quem foi? Paulo, um servo do Senhor que tinha experiências com o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você nessa manhã, eu não estou te impulsionando aqui, eu não estou querendo pregar a palavra para você, para dizer que você tem que ficar pulando na igreja, não é isso. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que você precisa do fogo do Espírito. Você precisa dessa chama estar acesa no teu coração, no teu espírito, para que Deus possa te usar ousadamente pela palavra, através de prodígios, maravilhas, porque Deus tem para a nossa vida, Deus tem para esse ministério, para você que está aqui nessa manhã, Deus tem algo a mais do que talvez você tenha vivido. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de coisas extraordinárias, e Ele quer fazer com que eu e você venha entender essa palavra nessa manhã, e nós possamos deixar o Senhor nos conduzir a um lugar muito mais alto do que a gente tem vivido. Irmãos, nós podemos ser fervorosos no Espírito, nós podemos ser fervorosos no Espírito, nós podemos deixar o Espírito nos aquecer nessa manhã, nós podemos deixar com que o Senhor fale aos nossos corações, sabe, Érica, para que muitas coisas da nossa vida saia. O que eu falo para os meninos da casa de recuperação: irmãos, não adianta você largar a droga, você tem que ter um encontro com Jesus. Tem gente que não bebe, não fuma, não fala mal, mas talvez adora outros deuses. Tem até uma vida que você olha e você fala: poxa, a pessoa tem exemplo em muita coisa. Mas e aí? Qual que é o nosso alvo nessa manhã? Não é Cristo, irmãos? É ou não é Cristo? Se é Cristo, irmãos, então nós temos que ser melhor para Ele, amém? Porque se melhorar, e muito. Amém? Não, eu queria que você pegasse do 18 até o 20. Do 19? Do 19 aí? Dos 18 até o 20. Vamos lá. Atos 19, 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que serviam artes mágicas trouxeram seus livros, e os que queimaram na presença de todos. E seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia. O que, igreja? Crescia poderosamente. E o que acontecia, igreja? Prevalecia ou não prevalecia? Se nós somos do Senhor, somos filhos do Senhor, temos o Espírito Santo, o maligno nos toca? O maligno nos toca. E se pregarmos a palavra cheio de Deus, o que vai prevalecer? A palavra ou o inimigo? A palavra ou o demônio? A unção ou o demônio?
Então, irmãos, o que nós precisamos nessa manhã? Ousadia. Ousadia do Espírito Santo. Nós temos que deixar esse fogo do Senhor queimar em nosso coração. Quantas pessoas desanimadas vêm para a igreja e dizem: eu vou lá porque não tenho o que fazer. Não, irmãos, não pensa assim não. Deus deve ser em extremo, tremendo e o quê? E grandemente o quê, igreja? Por quem? Por todos. Por todos. Irmãos, nós cantamos um louvor aqui que toda língua, todo joelho e todos vão confessar que quem? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Amém? Para terminar, eu queria que você abrisse para concluir aí. Salmo 104. Salmo 104, 1 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas faz dos seus ministros, faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. O que é um fogo abrasador, igreja? Um fogo aceso que contagia, pega, ele vai indo, ele aquece. Se você pegar, olha, procura depois o que é abrasador. Ele compara, se você pegar o dicionário, ele vai comparar até o calor do sol, que é insuportável. No sentido de insuportável, de quente, não é insuportável de ruim. É insuportável de quente, é muito quente. Abrasador é algo muito quente. Agora eu te faço uma pergunta. Eu pego um caldeirão, coloco água. Embaixo eu ponho fogo. O que acontece com essa água? Borbulho, não é? É ou não é? Muitas coisas nós cozinhamos os alimentos aonde? Na água quente, não é no fogo? Se não tiver o fogo, como é que fica essa água? Fica fria, não fica? Se você está com frio, você entra no carro, o que você faz? Liga qual ar? O quente ou o frio? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje está frio, o que você precisa? Se você hoje está frio, o que você precisa? Fogo de Deus. O fogo do Espírito. Amém? Para aquecer você. Para dizer para você que vale a pena continuar. Porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas nessa manhã. Amém, igreja? Amém, igreja? Você talvez fale: pastor, eu não gosto muito disso. Irmão, não é questão de gostar. A palavra de Deus diz que nós temos que ser fervorosos em espírito. Ele faz dos seus ministros um fogo abrasador. Sabe o que eu vejo? Que eu tenho a responsabilidade, muitas vezes, de levar você a ter uma vida fervorosa em Deus. Amém? Eu, como ministro da palavra, independente da minha situação, às vezes eu me acho pequeno, mas em Deus eu sou grande. Amém, igreja? Às vezes você se acha pequeno demais para fazer algumas coisas, mas pelo Espírito do Senhor nós somos grandes. Nós vamos muito, muito além daquilo que nós às vezes pedimos ou pensamos, porque Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em... Está onde? Efésios
Efésios 3:20 diz essa palavra, amém, igreja? Curva a sua cabeça. Senhor, nessa manhã, nós queremos te louvar, a Deus, porque nós, diante da sua palavra, entendemos que a adoração nós só podemos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, se alguém nessa manhã, Senhor, entrou aqui, talvez ele dá adoração a não ser ao Senhor, talvez ele conhece outros deuses, hoje ele aprendeu e entendeu, que só a ti, Senhor, nós prestamos reverência nessa manhã, só a ti nós adoramos, ao Senhor que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, ao teu nome, Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, aqueles que estão frios nessa manhã, Pai, traz sobre eles o fogo do teu Espírito, aquece o coração deles nessa manhã, para que eles possam entender que tu és um fogo, que tu és aquele que traz um fogo sobre nós nessa manhã, para que nós possamos ser fervorosos no Espírito, e possamos ser melhor na sua presença. É o que nós te pedimos nessa manhã. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a ti, Jesus, é o nome acima de todo nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe, tenha um dia abençoado, um domingo de muita bênção na presença do Senhor, amém?